Agora, vamos dando continuidade à questão de que, nesse momento, o enquadro alterou, e alterou tanto para os nossos analisantes quanto para nós analistas. É importante que a gente leve em consideração, eu estou falando de analista de um modo geral lacaniano, que entre os analistas daí, né, a gente sabe que, falei isso no variante de tratamento padrão, tem a teoria da técnica, tem uma organização obrigatória, tem, enfim, várias coisas. Estou falando do analista lacaniano, aquele que sabe Freud, fez uma formação freudiana, depois foi adiante, fez uma formação lacaniana, fez análise lacaniana, produziu, apresentou trabalhos a céu aberto, e é desse cara que eu estou falando, e é para esse cara que eu estou falando, e discutindo, na verdade, o que eu estou trazendo aqui para nós, e eu tenho encontrado vocês na rede, é a nossa situação. A gente está tendo que mudar a nossa vida. E nós temos hábitos. Então, tem aquele lacaniano, aquele analista que gosta de ter, aí nem precisa ser lacaniano, um monte de gente em volta dele, uma sala de espera lotada, ou está sempre dentro da instituição, ou está agrupado, ou é familiarista, gosta de ter parente, gosta de não sei o quê. O Covid trouxe para nós, enquanto pessoas, mudanças sérias na nossa vida. E nós, ao mesmo tempo que estamos trabalhando com o nosso analisante, o que essas mudanças trouxeram na vida dele, é lógico, Lacan dizia, não existe o contra-transferência, existe transferência do analista. Esse analisante está mexendo na nossa história pessoal, em coisas que a gente não tinha visitado ainda, em coisas que a gente não fazia ideia que pudessem um dia vir a acontecer, em coisas que não faziam parte do nosso contexto. De repente, a Terra ser invadida por um vírus, ora bolas, o que tamanho tem um vírus? Um vírus que é devastador e que ele altera a economia, ele impede o funcionamento das coisas, ele obriga a que a gente se submeta a uma série de regras. E aqui no Brasil, a grande dificuldade é que nós temos ainda por cima uma presidência complexa, confusa, que não aceita regras, uns políticos complicados, que por sua vez também não querem. Agora o Brasil igualou, mas enquanto era só Manaus, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e lá no Nordeste, acho que Fortaleza, os outras cidades continuavam a exigir que a economia continuasse a mesma, ora bolas. O Brasil é um país continental, ele não é como os Estados Unidos, que cada estado tem uma lei, e a gente teria que fechar da mesma maneira para todo o país. Não podia ser aberto. Resultado. Agora está todo mundo saindo do Covid e a gente ainda por cima não fechamos de não poder ir a lugar nenhum. Então, a gente vai ter que lidar com uma coisa que é a singularidade de cada um. Quando a gente está dentro da instituição, essas singularidades meio que se misturam e aí parece assim que a gente é uma manada. Não, nós todos somos millerianos, ou nós todos somos adlerianos, ou nós todos somos sei lá o que anos, lacanianos, vinigotianos e romanos, e a gente fala da mesma maneira. Então, se você é do grupo do Gerard Pomé, você fala de um jeito, se você é do grupo do que está com Quiné, você fala de outro, se você é do grupo do Jorge Forbes, você fala de outro, se você é da escola do Jacalan, você tem que falar conforme diz Miller, e assim você tem umas regras de funcionamento.
De repente, isso aí, o Covid obrigou você a se ver com você mesmo. É você, o esvaziamento do seu consultório. Às vezes você tem que entregar a sala, porque esse negócio pode durar 2 anos, você vai ficar pagando um aluguel. E você e um telefone e a transferência dos seus analisantes com você. Ao mesmo tempo, é interessante que esses analisantes começam simultaneamente. Já tinha mostrado esse quadro aqui para vocês, vou mostrar de novo. Esse quadro é do Roberto Magalhães, de flores. E cada flor, são flores. Vocês reparem que elas são bizarras. Cada flor não é uma flor. Eu não reconheço nenhuma flor em cada uma dessas flores, mas ela é flor. E essa singularidade de cada um, tanto as nossas singularidades, como a singularidade de cada analisante nosso, começa a vir à tona. Ao mesmo tempo que ele começa a questionar, e a se questionar, e a se acusar por não conseguir ser parte de uma manada. Como ele está sozinho e trancafiado num isolamento social, ele começa a poder falar disso. Ele não é parte da manada. E ele começa a falar disso de uma maneira muito desconfortável para ele. Ele não é parte da manada e, afinal, ele é diferente. Ele tem uma maneira diferente de se comportar ou de pensar na vida. E isso, na verdade, já começou desde muitos anos atrás. E ele tem uma maneira, seja ela na administração da vida dela, seja ela na maneira de amar as pessoas, de escolher o lazer, de escolher as leituras, da escolha sexual, enfim, tudo isso começa a aparecer. E no início começa a aparecer cheio de justificativas e de como se ele tivesse que explicar muito que ele não é da manada. Mas ele não é da manada mesmo, ele é uma singularidade. Então é interessante isso na solidão do isolamento social, porque isso fica muito claro e isso nos obriga a fazer ele raciocinar quem é ele. Quem é ele no seu traço lunário? Então, sai do eixo a linha, como nós chamamos, para ficar no eixo desse sujeito barrado, que tem o seu traço lunário, o seu S1. E ele não é igual ao vizinho. Ele não é embolado com o colega. Ele não faz, pode ser da PUC, ele pode ser do UFRJ, ele pode ser da Unicamp, ele pode ser da Universidade de Goiânia, ele pode ser de qualquer coisa. Mas ele começa a perceber que ele não é igual. Da mesma maneira que nós, analistas, também estamos percebendo que nós não somos iguais. Nós não pensamos da mesma maneira a situação do Covid. Nós não estamos suportando ou deixando de suportar da mesma maneira. Nós não estamos sofrendo ou deixando de sofrer da mesma maneira. Alguns têm uma ilusão que vai acabar amanhã o Covid. Então, outros já têm mais consciência. Não, isso aqui não é gripe espanhola, não. Isso aqui é um negócio muito mais grave, né? Ou então a Organização Mundial de Saúde é maluca, os cientistas são malucos, o grande capital seria louco de estar botando a fortuna que está botando em pesquisa. Olha, não está botando em pesquisa só por causa do negócio, está botando em pesquisa porque aquele é mutante, é perigoso, tem outros
vírus aparecendo juntos, em outras coisas. O próprio mutante volta de outra maneira. Tem que começar a botar remédios, tem que começar a resolver problemas administrativos. Tem pessoas que perderam pessoas, tem pessoas que não acreditaram, tem pessoas que usam esse momento para fazer marketagem política. Tem pessoas, e os nossos analisantes estão sendo acossados por tudo isso. Mas quando eles chegam na sessão, e na sessão eles podem falar deles, eles podem falar dessa pressão de massa de grupo que incomoda, que manda, pede para ele repostar coisas, e quando na realidade ele está meio que encantado com essa singularidade que ele começa a descobrir dele. E ao mesmo tempo aparece uma imensa obscenidade junto. Aparecem histórias muito regressivas de uma sexualidade infantil que não vem que nem o Homem dos Lobos, contada de uma maneira, até às vezes vem, muito terra a terra, mas às vezes vem contada como se fosse um relato do percurso da libido sexual por diversos caminhos que foram levando ele na vida. Então ele começa a contar de uma intimidade dele e de uma extimidade dele com relação àquilo outro. E a questão do interno e do externo começam a ficar muito presentes nesses discursos dos nossos analisandos. E toda aquela manada da qual ele fazia parte, seja família, seja uma igreja, seja um ambiente de trabalho, que eles todos trabalhavam juntos, ou de universidade, aquilo começa aquilo começa a se esvair e começa a brotar ele como ele. E ali você tem da revolta mais profunda, do ataque de ira, do choro e às vezes, pela transferência, a impressão que dá é que a briga é com você. Então, calma, porque vem às vezes, a coisa chega de uma maneira louca. Meu Deus do céu, o mundo vai vir abaixo, ele vai terminar essa análise agora. Não, ele está só usando você de interlocutor e você nessa hora está ocupando o lugar do interlocutor que ele não pôde ter uma interlocução durante todo esse período e que ele precisa se discriminar desse interlocutor. Numa outra sessão, ele às vezes volta para esse mesmo interlocutor e tem um tipo de interlocução diferente, ou ele viaja para um terceiro interlocutor e a conversa fica muito mais tensa. Então, nesse momento também, uma coisa que acontece de interessante na clínica é um vigor muito forte na intensidade da emoção que é posta para fora, que ela vem do mais profundo choro ao mais profundo ódio. Mas ele vem também através do riso, da vergonha, das histórias de discriminação ou de ele como um discriminador, de ele como um preconceituoso, de ele. Então, esta flor dele vai ficando cada vez mais uma flor esquisita. E essa esquisitice dele é ele. E ela vai fazendo parte dele.
E, simultaneamente, isso, por conta da transferência do analista, vai fazendo com que, nas análises, os próprios analistas também comecem a se rever quanto pessoas, coisas que, porque ninguém esgota uma análise, para o resto da vida você está sempre em análise, mesmo que você não esteja com um analista. Não se esgota. E aí você vai encontrando em você a flor esquisita de você que também não aparecia, porque só poderia aparecer com um Covid. O Covid, ele é uma espécie de terceira guerra mundial ou primeira guerra do século XXI. Ele parou o mundo inteiro. Ele mudou a economia do mundo. Embora as televisões digam, está tendo tanto de desemprego, e de PPP, e de nananã, e de nananã, a gente nunca teve tantas iniciativas. Os tais S's que o Guedes queria acabar, né? Senai, Senac, Sebrae, são os que estão salvando. Os grandes capitais são os que estão salvando. Ele queria pulverizar tudo, uberizar tudo, fazer 150 bancos aqui. Ora, com 150 bancos, a gente não teria um Itaú Unibanco jogando 1 bilhão, entendeu? Nem outros fazendo a mesma coisa, conglomerados, etc. Então, o Covid salvou o país, por um lado. Mas ele também está salvando uma espécie de solidariedade que não existia, de criatividade que não existia, de descoberta de cada um de outras coisas. As pessoas tinham uma ideia assim, aí eu vou fazer isso daqui para cá e de lá para cá, e de repente, como não tem nenhum de cá para lá nem de lá para cá, tem uma coisa que não se sabe, eles estão tendo que abrir leques. Só que esses leques são sempre relacionados com a estrutura dessas flores. Assim. Então, ele nunca vai abrir um leque aqui com essa flor aqui, se a flor dele é essa, ou se a flor dele é essa, ou se a flor dele é essa. Então, é uma coisa que está sendo muito interessante. E a gente vai ter que ter paciência, porque senão você fala assim, mas você na semana passada falou que a sua flor era essa, não deixa. Daqui a pouco ele vai falar, não era essa não. Essa era da titia, vovó, papai, mamãe, sei lá quem. A minha, na verdade, é essa aqui, ó. Mas estava escondida, porque depois que o Zequinha morreu, é que eu fui descobrir que era essa aqui, mas eu nunca contei isso pra ninguém, agora que eu tô contando. Então, essas circunstâncias estão aparecendo crueldades mais intensas, estão aparecendo solidariedades jamais pensadas, estão aparecendo preconceitos e, ao mesmo tempo, histórias de preconceitos que não são deles, que eles carregam, e como se fosse assim uma armadura familiar. Mas aí, de repente, isso sai, porque tá perdendo mesmo a família, tá perdendo todo mundo, tá morando sozinho, tá tendo que se virar diferente. Não vê o filho, não vê a mãe, não vê o pai, não vê o tio, não vê o irmão, não vê ninguém, né? Então, ele só vê quem? Ele, os fantasmas dele e as histórias dele. E um futuro que é incerto, passou a ser incerto. É a consciência de que o futuro é incerto. É uma consciência de mortalidade sem morrer, embora haja de fato a morte real de muitas pessoas. Mas é a consciência do que Freud diz, a gente não tem representação de morte no inconsciente, a gente tem da castração. Então, eles, enquanto sujeitos castrados, eles estão vendo as possibilidades deles, de cada um deles, com o traço unário que cada um tem,
e até onde cada um pode, quem sabe, abrir o seu leque e chegar. Então, nesse momento, é um momento rico, porque ele é um momento que também tem muitas propostas de desenvolvimento pessoal, de criatividade, de redes, de entrosamentos. Os pequenos empresários que tinham errado no passado e até falido, muito antes de 2015, eles começam a aprender que eles têm que se juntar, porque pequeno empresário tem que andar fazendo parceria, ele não é sozinho, ele não é um Bradesco que tem não sei quantas empresas, ele tem que fazer várias parcerias para fazer um Bradesco, entre aspas. Então, e ele tem que conviver com a diferença de cada uma dessas flores. Então, o que antes era, fulano é insuportável, ainda bem que eu vim para casa quando aguenta fulano, tomara que ela se aposente. Ele tem que lidar com a fulana que é insuportável e tal, porque a fulana que é insuportável, ela só fabrica esse tipo de pólen. E ele só fabrica esse tipo de pólen. E esse aqui, e no entanto, eles precisam fazer uma apiário. Então, cada abelha só vai escolher lá o tal mel de tal lugar. E eles precisam fazer. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo agora. Eu não vou negar que eu também estou vendo muita dificuldade entre os colegas. E aí eu recomendo fortemente a quem está passando por momentos difíceis de assimilar a nova mudança, procura seu ex-analista, procura um analista que você tenha confiança, procura um colega seu que hoje você considera um analista que iria te ajudar. Não é mais para você ganhar as insígnias de poder que você ganhou numa outra época, mas é para você chegar a poder se rever, porque você vai ter que ajudar a muitas pessoas a se reverem, porque se você não ajudar e elas perceberem que você não está ajudando, elas estão na rede, elas vão pedir para trocar de analista. Elas arranjam um outro analista que está na rede falando alguma coisa que é interessante para elas e elas vão procurar se entrevistar com essas pessoas. Então, eu estou falando de psicanálise. A parte do pessoal de terapia, e isso ainda está bastante atrasado, sobretudo o pessoal lá de São Paulo, que ainda fica aquela coisa assim, eu quero um analista junguiano em São Carlos. Aí a outra bota assim, meu telefone é no 1199 Tereré, eu moro em Alto de Pinheiros, hora de acho. Ah, não, mas é porque vai atender por Skype. Não, mas se a pessoa quer que seja em São Carlos, mesmo que seja por Skype, ela quer que seja em São Carlos. Ah, e eu sou de TCC, mas ela pediu junguiano. Então, existe um cidadão na rede que fica desesperado. Por favor, vocês digam, vocês só façam, vocês só se ofereçam se vocês tiverem aquela especialização. Toda hora um homem está doido lá com o site que ele tem. Não é disso que eu estou falando, e é por isso que eu resolvi falar para analistas. Existem analistas, quanto mais velha a gente acaba ficando meio igual. Não fica tão posudo com relação à linha. A gente já sabe que determinados analisantes encaixam mais dessa ou dessa maneira. Então já há uma certa fraternidade amadurecida entre nós. Mas mesmo alguns que eu estou vendo ter essa dificuldade, procurem uma ajuda. Procurem uma ajuda de alguém que vocês sintam que vai ajudar vocês a poderem administrar essas saídas no momento.
que vocês vão ter que ajudar os outros. Não tem como. A gente vai tratar de singularidades nossas e deles. E é pelo telefone. É sem ver. É o cego que vê. E vocês vão ver coisas que estavam na cegueira de vocês. Vocês não viam antes. Elas só puderam aparecer graças a esta pandemia, que é a própria distiquia, no sentido lacaniano. Depois a gente fala disso em outro momento, tá bom?